Você sabia que você é digitado influencialmente e presencialmente e todos os mentes possíveis? Não? É, eu acho que sim. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Reflexões de um Tolo. Eu sou o Pedro e estou aqui para trazer uma reflexão nessa nova série que vai ser sobre reflexões aleatórias, assim, reflexões sobre diversos temas que cercam aí o nosso dia a dia, coisas que vêm à cabeça e a gente às vezes não para para pensar, não para para refletir. Vamos lá para o tema de hoje. A primeira reflexão que a gente vai ter aqui é sobre influências. Eu perguntei ali no começo, mas você já parou para pensar se você é influenciado? Para aí um pouquinho o vídeo e tenta pensar, tipo, sei lá, rede social, séries, animes, filmes, trabalho, amizades, videogames. Já pensou? Não? Pausa. Voltou? Beleza. Hoje a gente vive num mundo que tem muita influência e muita gente é influenciada. Todos nós somos influenciados por alguma coisa. Como eu disse aí, agora há pouco existem vários meios, né? Então imagina, você entra ali na rede social, você vê alguém com um sorrisão na cara, alguém na praia, alguém viajando pelo mundo. Tudo bem que agora um pouco menos, né, por conta aí da pandemia. Porém, ainda assim, você vê gente saindo, gente fazendo coisas e fica, putz, eu queria fazer também, eu queria sair, eu queria fazer. E aí, às vezes, você toma uma vontade que você não tinha antes. Você só passa a ter uma vontade de fazer alguma coisa porque alguém fez e aí você ficou com vontade. Tudo que a gente vê, que a gente consome, traz essa influência pra gente e muitas vezes a gente nem para pra perceber. Eu acho que pode ser que você aí tá querendo viajar para um lugar, como eu acabei de dar o exemplo, mas você nem parou para pensar o porquê você quer. Às vezes você quer porque você viu que alguém foi e parece legal e tal, mas não é porque você quer, porque foi porque aquela pessoa foi e aí você foi influenciada por ela e ficou com vontade de ir. E pode ser que essa pessoa que te influenciou nem tinha essa intenção de tipo fazer você querer viajar, mas ela só queria mostrar o que ela estava fazendo. Fora esse exemplo assim de rede social, a gente tem outras coisas, às vezes amizades, dentro da família, a gente pode acabar ouvindo, né, o que as pessoas fazem, o que elas falam, a gente pode ouvir as opiniões e acabar se sentindo, né, com vontade também de fazer, com vontade também de ter a experiência. Não porque a gente realmente quer aquilo, mas porque alguém falou que é legal. E aí beleza, né? Assim, não necessariamente essas influências vão ser ruins, né? Não necessariamente a gente vai fazer coisa errada, mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer a coisa errada. Principalmente a gente como cristão, né? Se você está assistindo esse vídeo e não é cristão, tem vários vídeos aí para você entender o que é ser cristão. Clique aqui para você ver uma playlist falando sobre as bases do que é ser um cristão. E aí você vai entender o que eu estou falando aqui. Mas vai fazer sentido para você mesmo que você não seja. Para você que é cristão, presta atenção. Cristão, presta atenção. Se rimou, é verdade. A gente tem que tomar um cuidado na questão da influência porque ela pode ser muito negativa. A gente pode começar a fazer coisas que não agradam a Deus pelo simples fato de ser influenciado por outras pessoas que estão fazendo. E nisso a gente pode acabar se perdendo nessa influência, fazendo algo porque alguém falou para fazer, porque alguém mostrou que fazendo, e a gente se perde no caminho e acaba fazendo algo que não agrada a Deus. Queria dar mais um exemplo aqui, eu falei um pouco de rede social, e uma coisa assim que eu, pelo menos, gosto muito é de jogar videogame. E o videogame, ele pode sim ser uma influência positiva, existem vários jogos que contam histórias que te fazem entrar ali e mergulhar e podem tirar você de uma situação de estresse, de ansiedade. Você pode entrar no jogo para ter um alívio, para não se manter na loucura do dia a dia, para acompanhar uma história, para entrar, para se divertir, para se entreter. E isso não faz mal de forma alguma. Mas o jogo pode se tornar uma influência ruim a partir do momento que ele passa a tomar talvez um tempo desproporcional. Você passa a jogar muito tempo, quando você vai ver no final do dia você não passou nem, sei lá, 10 minutos lendo a Bíblia e falando com Deus. O videogame passa a se tornar um Deus nas nossas vidas, e isso é uma influência negativa. Além do tempo, os jogos podem apresentar talvez alguma ideia que você acaba aceitando e você acaba tomando partido daquela ideia, mas aquela ideia não vai de acordo com o que Jesus nos diz.
ele também pode ser uma má influência no campo das ideias. Então sim, pode ser uma boa influência e pode ser uma má influência. Da mesma forma que eu já falei um pouco antes, são as redes sociais. Lugares onde a gente entra e vê as pessoas fazendo muitas coisas. Tem o seu ponto bom, porque você pode acompanhar a vida de alguém sem necessariamente estar lá todos os dias. Você pode contatar pessoas que você não vê há muito tempo. Você pode manter relacionamentos sem precisar ver a pessoa. Porém, ele pode se tornar também um problema quando a gente passa muito tempo. Então a questão do tempo é muito importante. A gente entra ali no celular e fica. Quando você vai ver, você ficou 2 horas no celular. No final do dia, quanto tempo você passou com Deus? Ele também pode ser ruim numa questão de comparação, quando você entra, vê alguém fazendo alguma coisa e fala, putz, eu não tô fazendo isso, olha que lixo eu sou, olha como eu sou incapaz, olha isso, olha aquilo. E isso também não é bom, não vai fazer bem para você, e você passa às vezes a ter uma visão sobre si próprio ruim, porque alguém faz uma coisa que você não faz. Assim como também o campo das ideias, né? Eu falei que o videogame pode apresentar ideias, a gente pode comprar essas ideias e elas não estão de acordo. As redes sociais também podem trazer ideias, afinal as pessoas são livres ali para falar o que elas querem, e se a gente não tem nenhum filtro, a gente pode acabar aceitando um monte de ideia sem nem refletir se aquilo é o que Deus aprova, o que Jesus gostaria que você apoiasse. Existem outras coisas aí, né, que a gente pode ser influenciado. Eu já falei, vou falar de novo. Séries, filmes, animes, amigos, família, muitas coisas. Mas aí a gente pode pegar e olhar o que a Bíblia diz. Já que eu tô trazendo um olhar cristão aqui, vamos olhar na Bíblia. Em 1 Coríntios 15, os versículos 33 e 34 dizem o seguinte: Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Você pode estar assim, putz, más companhias, não sei o que, mas o videogame não é uma companhia, ou a rede social não é uma companhia. Não, não são. Mas a gente pode adaptar para os nossos dias de hoje. Talvez na época em que Paulo escreveu isso, as pessoas não tinham videogame. Talvez não, né? Elas realmente não tinham videogame, não tinham rede social. Então tudo que elas tinham era um contato com outras pessoas, e essas outras pessoas podiam influenciar elas. Hoje em dia a gente é influenciado por muito mais coisas, então a gente tem que ter cuidado com as más companhias do videogame, das redes sociais e de todas as outras coisas que eu falei. Poxa, isso quer dizer então que a gente tem que fugir, a gente tem que se isolar e viver de uma forma distante de tudo isso? Não, também não. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus faz uma oração a Deus. Nessa oração, ele fala isso aqui no versículo 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E no 16, eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, o que Jesus está falando aqui? Jesus faz essa oração um pouco antes de se entregar, né, para morrer pelos nossos pecados. Quando ele faz essa oração, ele pede pelos discípulos dele e por todos os que virão a ser discípulos, ou seja, até hoje em dia, até a gente aqui como cristão. E Jesus não pediu para que a gente fosse retirado do mundo, para que a gente saísse do meio ruim, mas que a gente fosse protegido do maligno. Então a questão aqui não é que a gente tem que se isolar e deixar de participar ou deixar de ter rede social, deixar de jogar videogame, deixar de ver série, de ver anime, de ver filme, de falar com pessoas e blá 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 blá. Não, não é se afastar. Talvez a gente pode ter um filtro, talvez a gente pode fazer tudo com uma reflexão, fazer tudo pensando, não fazer porque tá ali para fazer. Fazer e pensar, putz, hoje eu fiz isso, hoje eu passei 1 hora na rede social, foi bom? Foi produtivo? Eu vi coisas que fizeram bem, eu vi coisas que me influenciaram a fazer coisas ruins, e ir balanceando isso, ver o tempo, né, que é uma coisa muito importante, ver as ideias, ver as coisas que a gente tem consumido e realmente refletir nisso. E como? Vamos para mais um versículo. No capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 2, ele diz o seguinte: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a gente tem que
não deixar a nossa cabeça entrar no molde das ideias do mundo. Então, no campo das ideias é muito importante isso. É a gente estar no meio do mundo, estar no meio de todas aquelas coisas que eu falei, mas não se amoldar, não deixar a nossa cabeça se acostumar com qualquer ideia. Mas a gente tem que ser transformado pela renovação da mente. Como? Como? O que é isso? Essa transformação de renovação da mente só vem quando a gente busca a Deus, quando a gente busca Jesus. Quando a gente para um tempinho no nosso dia para pegar isso aqui, ó. Nossa, minha Bíblia tá meio gasta. Também olha de quando ela... Olha de quando ela é. Ai, tudo isso para mostrar a data e caiu tudo minhas coisas aqui. Enfim, é a gente pegar essa Bíblia e ter um tempo orando, falando com Deus e lendo para ouvir a palavra dele. Só temos a mente renovada a partir do momento que a gente busca Jesus, que a gente passa a querer conhecer a Jesus e assim a gente acaba conhecendo qual é o propósito dele para nossas vidas. Então a gente entende melhor as coisas e a nossa mente passa a funcionar de um jeito diferente. A nossa mente começa a ter alguns filtros, começa a ter algumas ideias que Deus vai colocando, Deus vai plantando a semente e a gente vai aprendendo. Então, nesse meio das influências, o que a gente tem que fazer é ter a nossa influência principal, que é Jesus. Sim, a gente é influenciado e não tem para onde correr, mas se Jesus for a principal influência, se a partir de Jesus a gente olhar para as outras influências, então vai estar tudo bem. Se Jesus é a principal influência, a partir dele a gente olha para o resto, a gente vai ter esses filtros. A gente vai saber olhar e falar, pô, eu posso jogar esse jogo aqui, ver as ideias dele, refletir, ver o que Jesus pensa e tá tudo bem, não tem problema eu jogar videogame. Ou então eu posso talvez jogar um jogo que não tem ideias, né? Só um jogo de partidas e pensar, putz, beleza, eu vou jogar aqui, mas pô, acho que eu já tô há muito tempo jogando, eu vou parar um pouco, vou fazer alguma outra coisa, vou fazer uma oração, vou ter o meu tempo com Deus, depois eu jogo um pouquinho mais. E equilibrar as coisas. Se a nossa principal influência for Jesus, a gente vai viver renovando a nossa mente, viver olhando para as coisas e não se amoldando em padrões que o mundo nos coloca. E dessa forma a gente pode sim consumir os produtos que existem, mas sem ser levado, sem pensar, sem refletir e acabar aceitando ideias que a gente nem entende ou querendo fazer coisas que a gente nem queria. Então vamos ser influenciados principalmente por Jesus, buscando Ele, ouvindo Ele, falando com Ele, como se fosse uma pessoa mesmo, afinal Ele é uma pessoa, como se fosse um amigo, um familiar, alguém que você tem um contato. E como você faz para uma pessoa te influenciar é você ouvir o que ela tem a dizer e você conversar, trocar ideia. Faça isso com Jesus, tenha um tempo de oração, tenha um tempo de leitura e passe a conhecer e buscar mais dele para você poder ser mais influenciado por ele e aí olhar para as outras influências a partir dele. Bom galera, era isso que eu tinha para dizer hoje. Acho que são coisas muito importantes para os dias que a gente vive hoje, de a gente parar e refletir, né, sobre o quão influenciado a gente é. Afinal a gente vive numa época onde influencer é tipo uma profissão, é algo sério, é algo que as pessoas ganham dinheiro para fazer, para influenciar as pessoas a fazer coisas. Então é muito importante a gente parar e refletir no que a gente tem sido influenciado. Eu queria que você desse o seu like se você gostou do vídeo, queria que você comentasse aí o que mais tem te influenciado hoje. Se inscreve aí no canal para você ver mais vídeos com reflexões do tipo essa, e também se essa reflexão faz sentido para você, manda para uma pessoa pelo menos, pega aí o link, manda no WhatsApp de um amigo, de um familiar, fala assim, reflita nisso aqui que esse carinha aí tá falando. Mas é isso galera, vejam o que tem te influenciado, que Deus abençoe você. Você sabia que você é digitado influencialmente em filmes? Já pensou? Além do tempo, alguns jogos podem...